Se o Senhor tem te tirado de grandes situações de pecado, ou de momentos em que a sua vida tem sido cercada de pequenos pecados, é hora de seguir em frente e não olhar para trás. Vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Padre Isaac, sou aqui da Comunidade Aliança de Misericórdia. Estamos fazendo esse itinerário todos os dias e você é mais do que convidado a estar conosco. Lembrando que também no meu canal Isaac Madureira temos lá o acompanhamento também diário com a vida dos santos. Vale a pena também olhar, compreender e mergulhar naquilo que é a história dos santos. Além de termos aí no nosso canal, no canal da comunidade, tantos outros conteúdos voltados para você possa crescer. Vamos juntos, cada momento é precioso para podermos aprofundar na experiência com Deus. Eu quero pegar com vocês a palavra que está no livro do Gênesis, no capítulo 19, do versículo 15 ao 29. Diz assim: naqueles dias os anjos insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas e saia para não morreres também por causa da iniquidade desta cidade. Os anjos estão insistindo com ele para que ele possa sair. Quantas vezes na nossa vida a gente está experimentando pequenos pecados, pequenas corrupções e tem uma voz interior que insiste: sai. Para com essa conversa, não gasta o tempo com isso. Olha, sai dessas discussões bobas, para dessa fofoca. Ou seja, quantas vezes interiormente Deus tem comunicado a você pela voz da tua consciência, que é iluminada pelo Espírito Santo, a sair, a levantar-se, a retirar-se dessa situação. E quantas vezes nós paramos nela? É hora de deixar. É deixar aquelas situações onde tem aquele grupinho lá de amigos que já não tem uma conversa que edifica. É deixar aquelas situações de impaciência que tem acabado com o teu matrimônio. É deixar para trás todos os pecados que tem te feito permanecer nesta vida, seja por comodismo, por preguiça. Os anjos insistiam: deixa e leva a tua herança. Aquilo que é precioso, aquilo que é valoroso diante de Deus, leva contigo. Então os anjos fazem este convite e aí diz assim: como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher e as 2 filhas, porque eles ainda hesitavam. Olha, meus caras, tem vezes que Deus faz isso conosco. Ele dá os toques, e de repente vem alguém e puxa a gente, dá uma palavra, uma pregação, uma homilia, faz e vai tentando te trazer para que você possa sair daquela situação, porque você já foi alertado tantas vezes pela voz da consciência, mas não tomou atitude. Se você está ainda nessa situação, é hora de sair. Eles tomam então pelas mãos, colocam eles para fora e falam para eles assim: trata de salvar a tua vida, não olhes para trás, nem te detenhas em parte alguma dessa região, mas foge para a montanha. E é interessante, foge para onde? Para a montanha. E aí o detalhe da montanha sempre é precioso. Fugir para a montanha significa que você vai ter obstáculos, você vai ter que gastar energia para sair da vida que Deus está te iluminando a sair. Você precisa gastar energia, precisa passar pelos obstáculos. E a pior coisa é que a gente começa a alegar que é difícil, que não é tão assim. Afinal de contas, ali eu trabalho, aquele ambiente, não tem como evitar. Então a gente vai começando a fugir das situações. Não se detenha na planície, comece a subir, porque você precisa olhar as coisas de um olhar do alto, um olhar espiritual. Quantas vezes Deus está te chamando a olhar de uma forma espiritual? Você que está acompanhando tantas vezes as homilias, você que já tem mergulhado na palavra de Deus, Deus está te chamando ainda mais a um mergulho nessa experiência de olhar as coisas do alto. Deixa que a luz de Deus vai entrando, sabe? Que ela chegue até nós e que ela tenha eficácia.
Bom, continua ainda a palavra. Ló respondeu: não, meu senhor, eu te peço. O teu servo encontrou teu favor e foi grande a tua bondade, salvando minha vida, mas receio não poder salvar-me na montanha antes que a calamidade me atinja e eu morra. Ló não queria se levantar, então os anjos insistiram com ele, arrastaram ele, agora ele está dizendo que não vai dar conta de chegar até a montanha. Eu quero que você vá percebendo como Deus vai agindo com misericórdia. Às vezes a gente não percebe como Deus está agindo com misericórdia conosco. A gente não percebe a ação de Deus que está fazendo ali, sabe, um monte de concessões, deixando, porque Ele quer você, Ele quer que você faça. Quantas vezes a gente pode ver isso na vida dos outros, mas às vezes nós não vemos na nossa. Então Deus está deixando e está permitindo. E ele fala o que Deus faz? Pois bem, concedo-te este favor. Não destruirei a cidade de que falas e refugiar lá depressa, refugias-te lá depressa, pois nada posso fazer enquanto não tiveres entrado na cidade. Por isso foi dado àquela cidade o nome de Segor. O sol estava nascendo quando Ló entrou em Segor. Ou seja, ele fez tudo isso na escuridão. Quantas vezes a gente tem que passar pelas saídas, pelas mudanças, pela conversão, e todos nós precisamos perceber as conversões que nós precisamos dar diariamente. Você sabe a conversão que você precisa hoje. Porque um dia sem conversão é como um dia perdido. Porque é um dia que você deixou de se aproximar mais de Deus. Corremos o risco de escutar a voz da consciência e não agir, ou corremos ainda o risco de uma superficialidade que nem se deixa questionar pela consciência. E muitos de nós estamos mais por aqueles que não se deixam questionar pela consciência do que aqueles que são questionados e nada fazem. Uns são totalmente surdos, os outros ouvem, mas não fazem nada. Precisamos fazer algo diante disso. Ló sai durante a noite, vai a este caminho, e aí diz o seguinte: o Senhor então fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades, até a vegetação do solo, e destruiu tudo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Ela olhou para trás. Sabe, a gente quer deixar o pecado, quer deixar aquilo que Deus está nos incomodando, mas a gente começa a olhar para trás, o gosto, o prazer, aquilo que aquele lugar nos traz. E é verdade, meus caros, porque o pecado ele tem um gostinho, ele é saboroso. Afinal de contas, se não fosse assim, nós não entraríamos nele. Há um certo sabor, há um certo prazer em tudo isso. E a gente começa a saborear com as lembranças de tudo isso. Como aquele povo do Egito lá, que vai sair do Egito. Então nós vamos vivendo essa constância e acabamos parando a nossa vida com uma estátua. Nem chegamos aonde Deus quer e não saímos da onde Ele nos tirou. Nós ficamos no meio do caminho. Se você vai ficando no meio do caminho, saiba que você deve ser frio ou morno, ou quente, porque o morno vai ser vomitado. No sentido, é preciso colocar-se com uma decisão. O Padre João Henrique, nas homilias do domingo, deu uma imagem interessante, que era uma pessoa que está em cima do muro, de um lado lá os anjos, Deus, vem para cá, clamando, e do outro lado estavam os demônios não falavam nada, deixavam ele lá no fim do muro. Ele falou assim, mas vocês aqui, os demônios, não vão falar nada para mim? E os demônios responderam, falando, se você está em cima do muro, você já está do nosso lado. Tome a decisão de sair. Talvez você tenha dificuldade para ir até a montanha que Deus te chama, mas às vezes Deus nos dá refúgio, mas não podemos voltar atrás.
nós temos que seguir aquele caminho. Não deixe que o teu olhar pare nas coisas que você deixou. As coisas que você deixou ou se perderam, até porque estavam envolvidas em pecado, elas deveriam ter ido. E por isso, deixe elas e vá para o olhar onde Deus está te apontando. E de preferência, vá para o alto. Lá do alto, você poderá ver a terra que Deus te promete. A paternidade, a maternidade, o dom e a graça de Deus que Ele te promete. Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais uma homilia diária. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.